Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Lúcia Vilela, Multiverso, Astrologia, Constelação Sistêmica, Arquétipos e Espiritualidade. Tudo junto, misturado, porque na realidade é a mesma coisa e falando para todos nós, né? Então, estamos no mês de Sagitário já, ó, o Sol já saiu de Escorpião, entrou em Sagitário. Então, vamos entender toda essa questão do mito de Sagitário, como que isso reverbera nesses dias, né, que a gente vai aqui adentrar nesse signo, nessa energia. E vamos até ali ao pertinho do Natal, né, gente? Porque já é o último mês, a gente vai finalizando mais um ciclo, o ciclo de 2025. Então vamos entender esse signo, né, de Sagitário. O que é que ele facilita, o que é que ele pede pra gente, como que a gente pode entender essa energia sagitariana e usar ela no nosso dia a dia. Então sejam bem-vindos. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o seu like, a sua pergunta e depois encaminhar para quem você entende aí que é sagitariano, esse povo que é meio fervido, né? Influência mais interessante, mais forte para quem tem Sol, para quem tem Lua, para quem tem Ascendente, para quem tem muitos planetas no signo de Sagitário, vai sentir o que eu vou contar muito mais de perto. Parece que estou falando de você. Mas Sagitário é importante porque ele fala para nós desse lugar onde a gente quer ampliar a nossa visão, né? Você vem além, você vê longe. Por quê? Lembra que anteriormente, né, antes de Sagitário, nós estamos naquelas águas profundas de Escorpião. Estamos revirando os nossos esgotos, as nossas cavernas, nossas coisas escondidas. E aí você saiu da caverna em Sagitário, né? Pelo menos uma parte saiu e a caverna ainda fica mais um pouquinho. E aí você quer ver longe, né? Você tem uma outra visão quando você sai desse lugar mais subterrâneo, mais escorpiano. Você entra no respiro, né? O elemento é fogo. Então você sai daquela água mais profunda e aí você quer ativar as coisas. É o último signo de fogo. O que ele faz com nós? Rege a casa 9, né? Então, do que nós estamos falando? Essas grandes viagens para fora da caverna, para fora desse subterrâneo, essa nova visão ampla do mundo, essa questão de você ser mais generoso, de você ter mais amplitude para as coisas mesmo, né? Então, rege as grandes viagens, as terras estrangeiras, essa questão de ajustar, né? E aqui há um tanto da justiça, né? A advocacia mesmo. E também os estudos superiores, né? Aprimoramentos maiores, né? Faculdades, ou então você buscando um sentido filosófico para a sua vida, né? Então, qual é a grande crença, o grande paradigma que eu me apoio? Qual é a minha filosofia de vida, né? E como que eu divulgo isso, né? Eu quero um grupo junto. Sagitário não é solitário, né? Até rimou. Ele gosta de gente junto, ele quer multidão, ele tem essa questão de puxar fila, né? Com esse bom humor, com essas festas, com essa visão de mundo, com essa alegria, com isso que contagia, é um fogo que contagia, né? Que agrega. Por isso a gente se prepara para o Natal dentro dessa energia mais de Sagitário, né? Então, essa alegria, vamos compartilhar, vamos nos juntar, vamos sorrir juntos, vamos comemorar, comer, beber, né? Sagitário tem uma questão aqui que é o do limite, né? Ele vai, né? Às vezes amplia demais e perde o contato com o limite, até onde eu posso ir, ou se eu não tô exagerando, né? Sagitário também fala desse lugar onde ao invés de ser filosofia, é um dogma, é uma crença muito grande, né? E aqui também tem as questões com a religiosidade enquanto sistema para te guiar, né? Então, filosofias, sistemas religiosos, crenças,
dogmas religiosos, né? Então tem que ter cuidado para você estar nesse lugar e não se perder dentro disso, né? Dentro dessa filosofia. Você acha que aquilo é o norte total e aí você pode lá na frente, quando chegar em Peixes, que faz a cruz, né, dos mutáveis, você entender que na realidade você teve meio iludido, né? Você ampliou, mas não viu isso na prática, que é a próxima energia capricorniana, tá bem? Eu tenho toda essa filosofia de vida, mas na hora do vamos ver ali na prática como foi. Então, Capricórnio traz esse pé no chão, mas nós não estamos falando disso, estamos falando de Sagitário, mas é importante e fazendo essas costuras de vai levando ao próximo passo, né? Então, em Sagitário tem essa questão de você ampliar, e às vezes você se perde nisso, né? E na realidade, às vezes você acha que você é o dono da verdade e você não é, né? Então, por causa de uma ideia, por causa de uma crença, por causa de uma filosofia, de um jeito de você entender o mundo, às vezes você fica preso dentro disso, você não se abre, né? Então, aonde é aquele lugar que era para você conversar sobre filosofia, você se fechou e não abriu a sua visão, né? E isso muda muito a vida da gente quando a gente está disposto a abrir a nossa visão, né? Então, Sagitário, essa questão do cavalo, né? Aquilo que anda. O cavalo passa por alguns signos, né? Que é um deles. Então, por quê? Porque simboliza aqui, na realidade, não chega nem a ser o cavalo em si, mas o centauro, aquele que tem uma parte humana e uma parte animal, né? A gente chama de centauro. E aqui o centauro mais conhecido é Quiron. Vamos falar um pouco da história dele também, porque tudo isso tá dentro dessa estrutura sagitariana, né? Então eu olho para frente, eu quero ver, eu quero filosofar, eu quero falar, eu quero interagir, mas eu fico ignorando a minha parte mais instintiva, o meu lado mais animal, e é onde está a sua força, é onde está a sua capacidade de ter os pés no chão, de você caminhar, porque se a gente não caminha mancando, né? Tem que estar bem aterrado. Então, esse lado terra-terra precisa ser cultivado também pelo sagitariano. Às vezes amplia demais, mas e o pé no chão, né? E o dia a dia, as contas para pagar, tá? Então, ajustar esses dois lados e não ser aonde você tem a sua ferida e aí eu não quero olhar para essa dor, né? Para essas coisas mais primitivas. Eu entendo isso, né? Porque Sagitário vem desse momento escorpiano, onde você olhou tanto para essas feridas que você fala, ai, gente, acho que eu não quero saber, deixa eu ficar só aqui na festa, na coisa boa. Né? Fiquei tão isolado lá no meu mundinho, sem ninguém, só eu e mais alguém, e olhe lá. Né? Lembra da Perséfone, aquele reino inteiro, mas o marido também meio ausente, uma coisa meio assim, só eu. E aqui não, você quer socializar mais, né? Mas esse lado do instinto, das bases, às vezes fica meio comprometido. Então, vamos falar um pouquinho agora da história, né? Pra gente entender por que tudo isso acontece. Lembra, né? Nós temos titãs, que são energias primordiais, Urano, Gaia. Eles têm filhos, né? Aqui no caso, Urano e Gaia geram Reia e geram Saturno, né? E Saturno fez como o pai, ai, não gosto do meu filho, e ele fazia com que esses filhos, ele engolia os filhos, né? E aí a mãe, que também era irmã de Saturno, dá uma pedra para o Saturno comer e guarda Zeus, que é ou Júpiter, que é o regente aqui do nosso Sagitário. Então, e aí ele foi criado nessa caverna. Então, a caverna continua presente aqui, tá, gente? Então, a caverna presente aqui, ele fica lá, ele é criado, e depois de um tempo, essa mãe também vai escondendo outros filhos, e ele gera essa revolta contra o pai, que dura anos. A gente não tem muito essa visão, né, durante o mito, mas assim, é uma batalha que ele faz com o pai.
né? Tem uma briga pelo poder. E aí eles prendem o pai no Tártaro, que é uma parte ali do reino de Hades, né? Lembra? As camadas inferiores prendem lá Saturno. E o reino é dividido entre três filhos. Zeus fica com o céu, que é chamado Olimpo, né? A gente fala céu, mas na realidade é uma região chamada Olimpo. Netuno fica com os mares e Hades fica com o subterrâneo. Então, dentro, as terras, ninguém fala muito quem é que fica, né? Os mares ficam para Netuno e digamos que os humanos ficam nas terras. E o Olimpo, que é um lugar um pouco mais... não é na terra, é como se fosse uma camada acima, um lugar acima, chamado Olimpo, dito céu, dito lugar onde vivem os deuses, né? É lá que eles ficam, eles são chamados olimpianos. E esse Zeus, ele tem, aí durante a sua gestação, ele tem uma profecia de que se ele se envolver, eu esqueci o nome dela, com tal moça, o filho vai vencê-lo, né? Fazer como ele, destronado. E ele não quer. Então, o que ele faz? Ele se envolve com uma irmã dele, que se chama Hera, tá? A Hera é a esposa dele. Mas, na realidade, o Zeus não estava especificamente muito afim dela. E o que ela faz? Ela põe um cinto que atrai ele. E aí eles se casam. Então aqui já começa a ver um pouco das coisas jupiterianas, né? Como que acontece no sagitariano. Você não casa simplesmente assim, tô apaixonada, que maravilha. Não, você faz uma continha ali, e você escolhe esse cara, vou casar com ele. Aí você faz algo que faz com que esse cara case com você. Pode ser por dinheiro, pode ser porque você enganou, pode ser porque você ficou grávida. X, né? A gente vê isso. Então você olha aquele cara lá endinheirado, poderoso, né? Você mira e vai. Então, dentro do arquétipo do Sagitário, tem esses casamentos, não exatamente por amor, mas por uma outra questão, por uma conveniência, por um filho, por um encantamento que surgiu ali no momento, mas que foi planejado, né? Esse envolvimento. E é assim que se dá o casamento deles. E Zeus, como ele é um cara que gosta da liberdade dele, que gosta de usufruir, que gosta de circular, que gosta de conhecer, ele tem bastante criatividade, inventividade, né? Ele produz muitos filhos. E literalmente produz muitos filhos, mas não com Hera. Né? Ele costuma ter muitas amantes. Essa Hera, ela na realidade é aquela que faz com que esse casamento perdure. Então tem essa união que foi forçada de alguma forma. Gente, a gente fala, ai que absurdo. Não é tão absurdo, né? No casamento, na época, 50 anos atrás, 60 anos atrás, e isso ainda existe em alguns lugares. O casamento é escolhido, é uma aliança econômica, é uma aliança de poder, né? E isso é muito comum. Vamos juntar a empresa X com a empresa Y, não porque eu vou com a cara, mas porque isso vai trazer poder. Se faz muita junção, se faz muito acordo. Lembra das questões políticas? Vamos ver quem é que cede ali, cede aqui, a gente faz um ajeitamento. Isso são as sociedades que a gente faz. Então, assim, às vezes a gente acha que essas coisas não estão na nossa vida, mas elas estão. Pode não ser num casamento, homem e mulher, mas pode ser num acordo, num trato, numa ação política, num acordo entre um país e outro. Nós estamos vivendo isso de alguma forma, né? Então isso está acontecendo. Acompanhe os jornais, né? Você faz isso, eu faço isso. Tem essa negociação de poder, de dinheiro, na minha visão de negócio, né? Para eu ver aqui bem a minha empresa. Então, convém que eu me associe com aquilo, convém que eu me associe com isso. E o quanto isso também te amarra. Faz parte. O Zeus, ele não tem essa liberdade que ele quer. Né? A Hera, ela zela pela instituição, pelo acordo.
E via de regra ela fica brava com ele, né? Ela também não solta, porque ela vê que ele tá pulando cerca, ela vive fazendo isso, então ele tá sempre vigiado, ele tá sempre sendo espiado, ele tá sempre assim, a Era, né? Ela tá sempre atrás, perseguindo os rivais. A gente não vê isso nas instituições, umas perseguem a outra, né? Tem espionagem, tem golpes, muitas coisas não vêm a público, mas tem hora que vem a público, né? Então, e aí ela persegue essas rivais, ela elimina as rivais, ela elimina até os filhos desse marido, né? E ela tá sempre brigando com ele por causa disso. E aí ela sai em viagem e nessa viagem eles voltam reconciliados. Porque aí Zeus faz aquele aspecto, né? Ah, não vamos brigar não, não vale a pena. Ai, o que que você quer em troca por essa cornicidade que eu te dei de novo? Então tem pessoas que fazem isso, né? Dentro da visão sistêmica, Bert Hellinger fala que tem que ter equilíbrio de troca, né? E esse equilíbrio de troca, às vezes a dor que eu senti, eu também vou infligir no outro. Então, às vezes a gente não entende por que que fulano sabe que foi corno e volta. Porque houve tem para a mulher essa viagem, essa joia, que fez uma equiparação. Lembra que é um negócio? Não foi exatamente por amor que esse casal existe, né? Isso é subliminar, é subentendido. Tem afeto, tem as conveniências, né? Tem os acordos, já está encaixado, não é muito dito. Aí você pulou a cerca, então, para você compensar, para eu soltar, para a gente voltar a conviver bem, você vai precisar me dar um carro novo. Me dá aquela viagem, me dá aquela operação X, aquela nova, não sei, alguma coisa. Então, isso é muito comum, né? A gente fica horrorizado quando ouve os mitos, mas traduz isso no seu dia a dia. É exatamente assim que acontece. Às vezes a gente não quer saber, né? Mas é assim. Então, a Hera, ela patrocina, ela cuida dos partos, né? Dessa manutenção desses acordos comerciais, casamentísticos. É isso, né? Então, eu tenho aqui a minha igreja, né? A minha filosofia, né? Sou aqui o pastor, então a minha mulher também está junto comigo nisso. É um acordo, um não existe sem o outro. Então, essas instituições, né, que preservam essas coisas também são regidas por esses dois arquétipos. Não precisa ficar atento, né, o quanto um é fiel, o quanto o outro não é, o quanto o outro está vendo, abrir, né, às vezes eu sou o cara legal, mas eu tô recebendo essas traições e nem estou percebendo. Então, é uma época bem assim para a gente observar, né, cultivar essa alegria, cultivar esse entusiasmo, mas entender que esse processo do outro gerar outras coisas e eu me indignar com isso, né? Entender que isso que ele está abrindo, às vezes é dentro de uma empresa, né? Essa outra possibilidade eu vejo como rompendo um acordo inicial e não tem um diálogo, né? Zeus sai fazendo e a Hera fica indignada. Como assim? Esse meu sócio está me traindo? E aí cabe a Hera também deixar um pouco de ser chata, vamos combinar, porque ela é bem crica, né? E aí foi ela que fez ele casar sem querer muito. E então precisa também compreender que os dois estão juntos, né? Ela tem essa estabilidade, ela dá esse peso na relação, mas ele entrou nesse casamento um pouco sem querer, né? Alguma coisa forçada, assim. Conheço pessoas que têm, assim, um senso clientes, né? Um senso moral muito agudo, né? Dentro dessa. Hoje um pouco menos, né, gente? Porque estamos caminhando nesse processo, né? Mas antigamente era assim: engravidou, não quero saber, casa. Entende? Essa mentalidade de responsabilidade que acaba levando as pessoas a irem para um casamento mesmo sem ter a vontade, né? Então, não cuidou, mas aí engravidou e aí precisa juntar. Não necessariamente, né? Se você não tem essa disposição interna, é melhor observar um pouco mais, né? O filho independe disso,
né? Acho que essa mentalidade tá cada vez ficando mais clara, que precisa ter amor para estar junto, né? Para dividir romanticamente uma parceria. Pode ser parcerias para criar um filho. É outro patamar, mas precisa amadurecer para chegar aí, né? Então, Zeus, ele tem essa questão, né, dele não querer se sentir amarrado, dele ser uma questão espontânea, dele ver, lembra essa questão do ver? Ele vê no outro a questão dos potenciais. Então, ele fertiliza aquela pessoa fica grávida e tem um filho com ele. Aí ela fica puta. Por quê? Porque sai da zona de conforto, né? Sai desse lugar, dessa mesmice. Então, esse potencial que todos nós temos, aonde está Sagitário, de sermos extremamente férteis, de gerarmos muitas coisas, né? De termos muita coisa para fazer desabrochar, nascer. Então, é um momento muito rico, né? O que precisa é desenvolver essa responsabilidade para assumir as consequências desse ato, né? Que Zeus foge assim, ele não tá nem aí, vai atrás, castiga as mulheres, castiga os filhos que ele tem com essas mulheres, né? E ele não se envolve, ele não defende, ele não se posiciona. Então, assim, o que é que eu estou gestando? Eu estou me responsabilizando por essa parte? Precisa desenvolver isso em Sagitário, né? Então, eu vou ter aqui um filho com esse homem. Beleza, ele vai te dar pensão. Maravilha, Luciano Gimenez. Mas eu vou ter que criar, eu vou ter que levar, eu vou ter que responder perguntas, eu vou ter que ter uma vida independente dessa outra pessoa, né? Então, existe tudo isso, uma convivência com esse homem, ele é pai do meu filho, né? Ele também pertence, o meu filho pertence a esse lugar, né? Então, tem essas questões para a gente olhar, né? A questão do pertencimento aqui nos signos mutáveis, e Sagitário é um mutável, precisa ser olhada, né? Então, esse filho que eu gerei fora, ele pertence ao meu sistema, eu sou pai dele, então eu desenvolvi tal coisa na minha vida, eu sou responsável por isso e por suas consequências, né? Então, eu criei algo aqui que foi muito bom, maravilha, mas eu criei algo que ficou meio duvidoso, todas as coisas meio assim, meia boca, eu também sou responsável, né? Por aquilo que eu tô gerando na minha vida. Então, a lei do plantar e colher atua fortemente aqui para sagitarianos. Então, precisa olhar bem o que você está plantando, porque tem as consequências e você vai ter que se responsabilizar por elas, né? Não precisa ser dentro da crença, né, estabelecida nos países, né, no caso de filhos mesmo. Mas você vai ter que ser responsável pela sua parte, tá? Então, assim, a Hera, o que ela faz nesse feminino aqui do sagitariano? Porque geralmente se fala só de Zeus, né? Ela é essa parte que faz com que gere nesses Zeus essa estabilidade e, ao mesmo tempo, uma frustração de ficar no mesmo lugar. Então, ele fica olhando para aquela cara, acho que eu tô precisando de um estímulo. A Hera não é o estímulo, né? Ela é a manutenção, mas Deus precisa ter esse fogo, né? Então ela de alguma forma faz com que esse fogo tá sempre estimulado, porque ele fala assim, meu Deus, eu vou ficar preso nisso até quando? Já deu, não quero mais, me sorta. E aí arruma um outro potencial para poder gestar, né? Então ela o mantém vivo, mantém vigoroso, mantém ele ativo, né? Essa era, ela tem esse papel, ela também tem, isso também é interessante, tá? Então ele é muito fértil, né? Zeus tem essa qualidade e ele também ele é muito cuidadoso no sentido de não cuidar para ele não ter um sucessor, porque tudo assim, tudo tem uma mudança, né? Mas Zeus ele tenta de todas as formas não preparar alguém
para substituir. Ele foge disso, porque é uma saga mesmo, né? Urano foi castrado pelo pai, né? Urano foi castrado pelo filho, que é Saturno. Zeus briga com o pai, que é Saturno, e Zeus fica assim, né? Existe a possibilidade, e aqui esses signos estão relacionados, né? São os mutáveis, Gêmeos, Peixes e Virgem, eles são os mutáveis, né? E no próximo mutável é Dionísio. E Dionísio é aquele que nasceu da coxa de Zeus, é o nascido 2 vezes. E ele tem essa tarefa, assim, meio escondidinha, né, de assumir o lugar de Zeus. Né? É que ele foge bem do papel que foi dado. Mas dizem que ele é o escolhido. Não é muito ventilado, porque Zeus, na realidade, não quer nunca deixar de ser Zeus, né? Ele é ad eterno. Como eu estava falando para vocês, lembrando, gente, deixa seu like, hein? Se inscreve. Zeus, na época dele lá, né, com o pai dele, eles estavam brigando e toda aquela história, enfim, todo aquele burburinho. O que acontece? Num certo momento, o pai dele também resolve dar uma puladinha de cerca, né? Então, e ele faz isso com uma sobrinha chamada Filira, era filho de Oceano, que é irmão de Saturno. E ele se encantou com a Filira, que era na realidade uma ninfa do oceano, né? E aí ela não queria, e ela fugia dele, e teve uma hora que ele se disfarçou de cavalo. E como cavalo, ele faz na Filira um filho. E ela, assim, não queria, indignada. Né? Aqui nós já estamos adentrando questões sistêmicas do sagitariano, que é essa questão do tio com a sobrinha, das questões de abusos, né, sexuais na família, aquelas festas, né, quando você vê fulano sumiu, ciclano sumiu, e aí acontece alguma coisa que não foi muito boa, né, rola umas baixarias nessas festas, umas coisas que não devia, isso também pode marcar muito o sagitariano. Às vezes ele não fala, né? Porque ele só mostra esse lado mais bonito, mas tem esse outro lado, né? Dos abusos que acontecem dentro da própria família, tá? E aí pode ser abuso religioso, você tem que ser de determinada crença, você tem que seguir tal caminho que nem eu, você tem que ser advogado como eu fui, você tem que ser um político, você tem que, sei lá, estudar, fazer a mesma carreira que eu, né? E aí você vai embora do país, né? E tem esses outros abusos, né? Então a criança não gosta muito daquilo, mas ela é obrigada a ir naquela religião que o pai vai, e a ouvir aquelas ideias, a fazer aquela lavagem, né? E é uma coisa difícil, porque você cria uma resistência até a mais, né, em questão de acreditar na força da vida, né, desse grande criador que nos fez, dessa fonte divina, por conta dessas coisas que foram entuchadas dentro da gente sem a gente querer, né? E então, o Quiron nasce daí, né? Vamos voltar. Então, Saturno tem ali um abuso em relação à Filira, ela engravida e quando nasce um centauro. E ela fica assim, Deus me livre, né? Que já é uma questão do próprio pai, que o Saturno também engolia os filhos, né? Saturno ele fez o filho infeliz e sumiu. O que ele queria era pegar ela, ele pegou, acabou. Ele nem nunca viu o filho, né? Então, que é algo que também já mora dentro desse Saturno. Aí nasce Quiron e ele, assim, completamente rejeitado, né? Dizem que ele foi criado pela avó, não se sabe, né? A mãe, a esposa de Oceano, mas lá em determinado momento, quem se envolve com esse Quiron, quem ajuda esse Quiron é Apolo, que é filho de Zeus. Então, olha para você ver, o sobrinho é que vai ali, né, resgatar esse pertencimento
de Quiron. E a partir desse momento, e Apolo e outros sobrinhos, digamos assim, né? Ele vai adquirindo com eles sabedoria, expertises diversas. Então, o que Quiron passa a ser, né, dentro de toda essa história? É aquele que teve um nascimento meio esquisito, foi rejeitado, foi abandonado, não se entende direito quem criou. Aí o sobrinho dá uma resgatada e ele passa a transformar homens normais em heróis. Ele passa a ser um instrutor, um mestre, um sábio, um curador. Ele tem muitos conhecimentos, ele adquiriu muitos conhecimentos por conta desses contatos, né? Nessa coisa de vagar daqui para lá. Ele foi adquirindo muita sabedoria, então ele ensinava, né, guerreiros, heróis. Hércules foi um que passou por ele, né, Perseu. Então, vários dessas histórias que a gente ouve, quem fez a educação foi Quiron. Então, esse que teve o nascimento mais esquisitinho, que a gente não dá muita bola, pode ser esse o caso que você está vivendo aí, sagitariano, né? Quem tem sagitariano forte, e você desenvolve umas capacidades, você fala, nossa, de onde vem isso? Vem desse arquétipo. Você entende muita coisa, você vivencia muita coisa, você tem uma sensibilidade, né? A grande questão é que você tem uma grande ferida por causa dessa perseguição que foi feita na sua mãe, dessa violência, nesse abandono, nessa rejeição. Você não, é assim, você nunca viu pai e mãe, né? Kiron nunca viu pai e mãe, outras pessoas que cuidaram. Né? Ele até pode saber um pouco da história, mas a mãe ficou tão assim, horrorizada com o que nasceu, que ela pede para se transformar numa árvore. Olha só, árvore, né? E o pai ficou preso dentro da caverna. Olha as origens de Quiron, né? Quando a gente pega pai e mãe, complicado, né? E fruto de um abuso, entende? E esse abuso, gente, é aquilo que faz nascer algo, né? A gente também tem que fazer, esse Quiron, ele tem que fazer esse ressignificado. Como ele não faz isso, por ressonância, o que acontece? E aí isso é uma grande mágoa, uma grande ferida, né? Que o Quiron, e aí dentro do Sagitário tem essa parte, ele tem uma grande mágoa, uma grande ferida, que ele faz de conta que ele não tem. Aí acontece algo a mais, né? Esse algo a mais, o que é? Um dia tá lá reunido com o Hércules, e o Hércules tem aquelas setas mergulhadas no veneno da hidra, que é lá de Câncer. Câncer fala dessas primeiras raízes nossas, pai e mãe, né? E aí esse veneno que vem lá de pai e mãe, cutuca assim bem na parte do quadril dele, aqui nas nádegas, né? Cutuca ali, quadril, coxa, assim, começo da coxa, no flanco, né? Diríamos, do cavalo. Que é essa parte mais animal, essa força que faz a gente caminhar. Tem um cavalo ali, gente. Então, e esse veneno da hidra não tem remédio. E ele é um curador excelente. Ensina, inclusive, medicina. Ele aprendeu com Apolo, ele ensina, né? Para quem está disposto a aprender. E ele não se cura. Ele é imortal, mas ele não pode, não morre. Olha, ele tá numa encruzilhada, né? Uma ferida que não para de doer. Ele não pode se curar, ele não pode morrer. E com uma dor extrema o dia inteiro. Olha o nível de dor que mora também nesse signo. E aí as pessoas querem ignorar, né? Tem uma grande alegria, mas ainda tem uma grande ferida. Então tem essa dicotomia ali no sagitariano, né? Que é difícil de você acessar, porque ele fica nessa alegria, nessa expansão, nessa meta, né? Eu tenho que alcançar isso, e ele esquece de colocar para você essa dor que vai assim, ó, minando ele. Quando ele se dá conta, ele se recolhe numa caverna de tanta dor. E aí, como que resolve isso? Resolve no sentido de que Hércules intercede junto a Zeus, porque ele era um dos filhos favoritos, né,
de Zeus, pede para ele interceder e se o Quirón pode ficar no lugar de Prometeu, que foi aquele que roubou o fogo. Fogo é elemento de Sagitário. Então, ele por ser, né, filho, irmão também, né, sobrinho de Prometeu, Prometeu é um titã, roubou o fogo da vida para dar para nós, que na realidade essa é a nossa consciência. E aí então ele substitui Prometeu, liberta Prometeu. E para Prometeu sair de lá, uma das coisas, né, que é feita é colocar, depois eu já vou falar já. Ele forja com um dos anéis, né, da corrente que prendia ele, um anel, simbolizando aquilo que ele passou lá. E aí então Quirón pode morrer, né? Porque ele faz um sacrifício último, final, né? Assim, para que pare com essa história de comer o fígado, renascer o fígado, esse sofrimento, essa roda de sofrimento, né? Ele faz esse ofício sagrado de estar no lugar dele, para ele, enfim, poder ser liberto dessa dor, né? Então, ele precisa voltar um pouco mais no tempo, ele volta na mesma faixa do pai dele, porque Saturno é irmão de Prometeu, né? Eles são titãs. E aí ele substitui, né, o tio dele para que feche, né, um ciclo de dor dentro dessas linhagens, né, dos filhos serem sacrificados, né, serem engolidos, serem mutilados ou precisarem brigar com seus pais para obter o seu lugar. Então ele faz esse sacrifício para encerrar esse momento, né, em que tudo tem que ser roubado, né, subtraído, brigado, castrado, né, só na violência, porque assim isso causa muita dor e assim para que se encerre esse ciclo mesmo. Ele faz esse sacrifício para morrer essas feridas que vem passando lá de muito tempo, acaba aqui. Então, em Sagitário, nós temos um momento assim de ver muita coisa boa, muitos potenciais, de ter muitos filhos, de ter uma visão de mundo além de você fazer. Nossa, se eu plantar agora, eu vou colher aquilo lá. Né? Então, você sabe o que você tem que plantar aqui para você colher lá, mas você tem que fazer com que morra uma dor sua para esse processo vingar. Isso que vem repetindo na sua família. Então, é um momento muito importante, por isso é um renascer, né? Nessa época aqui do Cristo, né? No nosso Cristo interno, desse nosso ser divino renascer, dessa nossa expansão de luz, né? Ter a capacidade de extinguir com essas feridas que vêm dentro da nossa herança, chegando até nós. Então, é tudo isso que Sagitário nos traz. E se você quer entender aonde está Sagitário aí no seu mapa, quais são os potenciais, como que é isso, lembrando que quando o Sol entra aqui, ele também vai ativar Peixes, Gêmeos e Virgem no seu mapa. Então, onde essa cruz vai trazer para você todas essas histórias, né? Elas são um pouco conectadas. E aí, aproveitar esse período para você planejar 2026, né? O projeto 2026 já está no ar, para que você possa entender os momentos melhores do ano, os potenciais do ano, quais casas, quais planetas, o que vai estar ativado, quais os momentos, e ir acompanhando isso no seu dia a dia através da Lua. Tudo está disponível. Entendeu só o seu mapa? Fazer essa perspectiva para 2026 também está disponível. É só me chamar, vamos conversar, vamos agendar. E por hoje é isso. Gratidão pela sua presença, pelo seu like, pela sua pergunta, pela sua inscrição. E um grande beijo. Até a próxima.